Olá, irmãos, que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja com cada uma de nossas famílias. É muito bom nós estarmos juntos aqui na Escola Bíblica da Primeira Igreja Batista de Irajá. Eu te convido então a inscrever-se em nosso canal, ativar as notificações, compartilhar os nossos vídeos e também a nos seguir nas nossas redes sociais. EBD, Igreja de Irajá e Missões Igreja de Irajá. Vamos orar pedindo que o Senhor nos abençoe no estudo da sua palavra. Feche seus olhos. Querido Deus, nós te louvamos, te damos graças por essa oportunidade de estudarmos a tua palavra e pedimos então que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos guie. Fala aos nossos corações, essa é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Seguimos então os nossos estudos do livro do profeta Isaías e para isso estamos utilizando a revista Compromisso da editora Convicção. O título da lição de hoje: A mensagem do reino que virá. O reino de Deus é um dos temas predominantes no texto do profeta Isaías. Os profetas, de maneira geral, eles apontavam para uma dimensão de reino de Deus que continha um aspecto escatológico, ou seja, vislumbrando as últimas coisas, mas que em alguma medida também poderia ser vivenciado pela experiência humana, como uma projeção de algo perfeito que ainda estaria por vir. O reino prometido. Amós, Oséias, Isaías e Miqueias são os profetas do chamado profetismo clássico. Esses profetas, eles inauguram o tema reino de Deus. E essa compreensão é algo que tem uma construção de modo progressivo, assim como a revelação de Deus a seu povo. A monarquia em Israel, ela se inicia com Saul. Isso nós vemos lá no primeiro livro de Samuel, capítulo 9, capítulo 10. Mas a prosperidade econômica só lança as suas bases no reino de Davi e é evidenciada no reino de Salomão, filho de Davi. Após cerca de 250 anos de monarquia, primeiramente num reino unido e posteriormente com o reino dividido em Reino do Norte, Israel, e Reino do Sul, Judá. Isso está lá registrado no primeiro livro de Reis, capítulo 12. O profetismo bíblico, por meio da sua tradição e pelo profeta Isaías, apresenta uma nova visão sobre a ideia de reino, onde o centro não está mais no reino humano, mas no próprio Deus no trono. E é importante perceber que essa é uma distinção em relação a outros povos que apresentavam a ideia do seu rei como sendo um deus. Na história das nações antigas, sobretudo nos povos orientais, seus líderes eram considerados divindades. Por exemplo, o Egito tinha Faraó como considerado uma divindade. O texto dos profetas, então, ele está apresentando uma nova ideia de reino. Essa ideia ela vai perpassar por toda a Escritura e ao chegarmos então ao Novo Testamento, vamos perceber que ela já está consolidada, a ponto de embasar a mensagem apocalíptica das últimas coisas. Meus irmãos, eu quero aqui fazer uma observação e gerar uma reflexão. Deuteronômio capítulo 17, versos 14 e 15, diz assim o texto: Se quando entrarem na terra que o Senhor, o seu Deus, lhes dá, tiverem tomado posse dela, nela tiverem se estabelecido, vocês disserem: Queremos um rei que nos governe, como tem todas as nações vizinhas. Tenham cuidado de nomear o rei que o Senhor, o seu Deus, escolher. Ele deve vir dentre os seus próprios irmãos israelitas. Não coloquem um estrangeiro como rei, alguém que não seja israelita. Deuteronômio é o 5º livro da Bíblia, faz parte do Pentateuco, a lei. Perceba que já aqui em Deuteronômio havia a determinação de como deveria ser o rei do povo de Deus. Isso porque o Senhor, em sua infinita sabedoria, já sabia que chegaria o tempo da monarquia em seu povo. Essa monarquia, ela não foi um acidente e nem um atendimento a um mero capricho do povo. Ela já estava prevista pelo Senhor. Nós podemos então perceber que o reino, em seu sentido humano, era algo prometido por Deus e prefigurava o reino de Deus que é apontado pelos profetas. É por isso que a palavra aqui registrada em Deuteronômio diz que o rei deveria ser alguém de acordo com a vontade de Deus. Haveria sim uma monarquia ali naquele povo,
mas esse rei estaria representando Deus, seria o representante direto de Deus. Irmãos, nós podemos perceber que o reino, em seu sentido humano, era algo prometido pelo próprio Deus e prefigurava o reino de Deus que é apontado pelos profetas. Deus não perde o controle de nada. Todas as coisas estão debaixo da sua mão. O rei que virá, o Messias prometido. Isaías capítulo 7, verso 14. Diz assim o texto: Por isso o Senhor mesmo lhes dará um sinal. A virgem ficará grávida e dará à luz a um filho, e o chamará Emanuel. Nesse texto aqui que nós lemos, vemos que Isaías apresenta a promessa da chegada do Messias. O profeta, ele está mostrando que esse novo tempo não estaria condicionado a um reino humano, limitado, mas a um reino que tem o próprio Deus como a pessoa do Messias. O entendimento da divindade do Messias tem origem no próprio Deus. Isaías 9, versos 6 e 7. Porque um menino nos nasceu, um filho nos foi dado, e o governo está em seus ombros. Ele será chamado Maravilhoso Conselheiro, Deus Poderoso, Pai Eterno, Príncipe da Paz. Ele estenderá o seu domínio e haverá paz sem fim sobre o trono de Davi, sobre o seu reino, estabelecido e mantido com justiça e retidão, desde agora e para sempre. O zelo do Senhor dos Exércitos fará isso. O termo usado para rei nesse texto é o termo que o Antigo Testamento utiliza para Deus, onde é dito que ele governa ou governará. Essa indicação da figura de rei atribuída a Deus, ela se dá a partir de 4 concepções. A primeira, ela tem origem nos salmos de ascensão ao trono. Eu quero te convidar a, depois dessa aula, você fazer a leitura do Salmo 47, Salmo 93, Salmo 96 e Salmo 99. Eu cito aqui o Salmo 47, verso 2, como exemplo. Pois o Senhor Altíssimo é temível, é o grande rei sobre toda a terra. Esses salmos aqui, eles hão de apresentar uma espécie de liturgia, de modo que isso nos leva à compreensão de que a constatação de Deus como rei, ela se dá em comunidade, por meio do culto. A segunda, a ideia do Senhor como rei se manifesta no presente, pelos atos salvíficos realizados em Israel. Ao longo da história, nós podemos verificar que o Senhor, por várias vezes, intervém a fim de salvar o seu povo. É assim como exemplo em Êxodo 15 e no Salmo 44. Eu leio os versos de 1 a 5 do Salmo. Com os nossos próprios ouvidos ouvimos, ó Deus, os nossos antepassados nos contaram os feitos que realizaste no tempo deles, nos dias da antiguidade. Com a tua própria mão expulsaste as nações para estabelecer os nossos antepassados. Arruinaste povos e fizeste prosperar os nossos antepassados. Não foi pela espada que conquistaram a terra, nem pela força do braço que alcançaram a vitória. Foi pela tua mão direita, pelo teu braço e pela luz do teu rosto, por causa do teu amor para com eles. És tu, meu rei, meu Deus, tu decretas vitória para Jacó. A terceira, na profecia, quando assume um sentido escatológico, ou seja, apontando para as últimas coisas, o reino de Deus futuro e o seu senhorio no presente. E a quarta, na concepção apocalíptica, onde nós podemos perceber um dualismo ao tentar explicar a diferença entre o reino de Deus futuro e o seu senhorio no presente. Então nós podemos perceber que o reino prometido nas profecias de Isaías estava diretamente conectado a uma ideia maior. Essa ideia passa por toda a Escritura, estando presente desde os textos mais antigos do Pentateuco. Isaías capítulo 7, verso 14, diz assim: Por isso o Senhor mesmo lhes dará um sinal. A virgem ficará grávida e dará à luz um filho, e o chamará Emanuel. Esse texto, por exemplo, ele é diretamente ligado à profecia de Gênesis 3:15, que diz assim: Porém inimizade entre você e a mulher, entre a sua descendência e o descendente dela. Este lhe ferirá a cabeça e você lhe ferirá o calcanhar. Aquele que seria um descendente humano, nascido de mulher,
é o que há de ferir a cabeça da serpente. Essa ligação textual nos mostra que existe um fio que costura toda a palavra, de Gênesis a Apocalipse, e agora estamos enfatizando isso nos estudos de Isaías. A promessa do Messias e seu reino, bem como da vitória sobre o mal, não apenas fazem essa ligação, mas são a fonte da viva esperança do crente. A certeza da consumação do reino de Deus através do Messias vitorioso. Isaías 9, verso 7. Ele estenderá o seu domínio e haverá paz sem fim sobre o trono de Davi e sobre o seu reino estabelecido e mantido com justiça e retidão, desde agora para sempre. O zelo do Senhor dos Exércitos fará isso. O reino eterno do Messias prometido, ele é um reino de paz sem fim, justiça e retidão. A mensagem do reino. Olhando para o texto de Isaías, é possível nós percebermos que o juízo de Deus ele virá sobre todos os que desprezam a palavra de Deus. Essa é uma verdade. Todos que não derem ouvidos à palavra de Deus serão alvo do juízo divino, assim como foi naquele momento do profeta Isaías. Isaías capítulo 8, verso 9. Continuem a fazer o mal, ó nações, e vocês serão destruídas. Escutem, terras distantes. Ainda que vocês se preparem para o combate, serão destruídas. Sim, mesmo que se preparem para o combate, vocês serão destruídas. Quanto à mensagem do reino em Isaías, o profeta ele está conclamando o povo ao arrependimento e à santificação. Isaías capítulo 8, verso 13. Ao Senhor dos Exércitos é que vocês devem considerar santo. A Ele é que vocês devem temer. Dele é que vocês devem ter pavor. Essa mensagem ela é retomada mais tarde por João Batista. Mateus capítulo 3, versos 2 e 3. Ele dizia: arrependam-se, porque o reino dos céus está próximo. Este é aquele que foi anunciado pelo profeta Isaías. Voz do que clama no deserto, preparem o caminho para o Senhor, façam veredas retas para Ele. Irmãos, a promessa do Messias que vem vitorioso não é apenas uma expectativa, mas uma certeza. Cristo em breve voltará para buscar os remidos e consumar o reino de Deus. Que o Senhor nos abençoe. Vamos orar, vamos falar com Deus mais uma vez. Feche seus olhos. Querido Deus, muito obrigado pelo estudo da Tua Palavra. Eu peço que o Senhor a complete em nossos corações e continue falando diariamente a cada um de nós. Te louvamos, ó Pai, pela certeza que temos de que em breve Jesus voltará para buscar os remidos. E aí então estaremos em glória, em um reino que não é como o reino deste mundo, mas é um reino de paz, é um reino de justiça. Peço uma bênção sobre cada uma de nossas famílias também, ó Pai. E te agradeço por tudo que o Senhor tem feito por nós. Muito obrigado, Pai. É assim que eu oro, em nome de Jesus. Amém. E se você gostaria de entrar em contato conosco, enviando a sua dúvida ou comentário sobre essa ou outras lições, você pode fazer isso através do nosso e-mail ou das nossas redes sociais. Não se esqueça de inscrever-se em nosso canal, ativar o sininho de notificações e compartilhar os nossos vídeos. Você também pode nos seguir nas nossas redes sociais, EBD, Igreja de Irajá e Missões Igreja de Irajá. Muito obrigado por você que nos acompanha aqui na Escola Bíblica da Primeira Igreja Batista de Irajá. Não se esqueça, leia, estude, entenda a Bíblia. Jesus Cristo é a única esperança. Esse é o tema da campanha de Missões Nacionais 2021. Em um mundo tão difícil, onde temos visto tantos flagelos, tantas tristezas, o homem precisa perceber que somente em Jesus ele há de encontrar a verdadeira esperança. Atos capítulo 4, verso 12. E em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens pelo qual devamos ser salvos. Nossa missão, enquanto cristãos, é fazer com que essa mensagem, a mensagem da Boa Nova, ela chegue aos 4 cantos da nossa nação. Então, seja você um promotor de missões, ore por missões, oferte para missões e se o Senhor te chamar, vá aos campos missionários. Meu irmão, que Deus te abençoe. Jesus Cristo é a única esperança.
Houve um clamor na nação em busca de solução, da resposta certa que traga a todos esperança e paz. E só existe em quem é capaz de entender que só Cristo traz vida ao que nele crer, e tudo pode em nossa pátria transformar. Seu povo escolhido Deus me fez pra anunciar o que ele faz, e por amor não vou me calar, de norte a sul vou proclamar. Brasil, a esperança é Jesus, alegria nele encontrarás. Brasil, a esperança é Jesus, nova vida ele te dará. Brasil, seu povo escolhido Deus me fez pra anunciar o que ele faz, e por amor não vou me calar, de norte a sul vou proclamar. Brasil, a esperança é Jesus, alegria nele encontrarás. Brasil, a esperança é Jesus, nova vida ele te dará. Brasil. Cristo é a única esperança nesse mundo.